Olá, turminha do terceiro ano A e terceiro ano B, como vocês estão? Eu sou a Prodiade, eu estou muito bem e hoje nós teremos mais uma aulinha de matemática. Nosso conteúdo de hoje é divisão de números naturais. Divisão, ó. Já vimos a adição, a multiplicação e agora nós vamos ver a divisão de números naturais. Abram aí no livro de matemática, na página 164, que nós vamos trabalhar a página 164 e 165, certo? Vamos lá. Antes da gente começar, eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas. Ó. Qual é a ação que devemos fazer para resolver o problema da divisão? Qual é a operação que representa essa ação? Qual é o sinal que representa essa operação e qual é a operação para resolver esse problema, certo? Existem situações no nosso dia a dia que nós precisamos, repartir igualmente as partes de um determinado produto, de uma determinada coisa, de um determinado número. E a divisão, gente, é a operação da matemática que representa a formação dessas partes ou grupos com a mesma quantidade em partes iguais, certo? Cabe também dizer que, para fazer as mesmas perguntas da multiplicação, nós temos que resolver as perguntas dessa divisão, certo? As perguntas que a prof fez aí para vocês. E algumas ações correspondem à operação da divisão. Olha, algumas ações são dividir comparativamente, repartir igualmente e medir. Agora nós vamos ver cada um no seu devido lugar, certo? Vamos lá. Repartir igualmente. Olha, repartir igualmente é uma ação na qual se retira da quantia total, do resultado, a quantidade necessária para distribuir em várias partes iguais ou grupos iguais, certo? Quando não dá para distribuir para todas as partes ou para todos os grupos, o que sobra é chamado de resto. Observe essa operação, essa operação problema. Preste atenção. José ganhou 18 pirulitos e vai distribuir igualmente esses pirulitos para 3 crianças. Quantos pirulitos cada criança vai receber? Temos aí, ó. Qual é a ação que vamos fazer para resolver esse problema? Precisamos repartir igualmente os 18 pirulitos para 3 crianças. Qual é a operação que representa essa ação? A operação que representa essa ação é a divisão. Qual é o sinal que representa essa operação? 2 pontos, que é o sinal da divisão, certo? Qual é a operação para resolver esse problema? 18 dividido por 3 é igual a 6. Ou seja, a resposta vai ser: cada criança vai receber 6 pirulitos. Vamos lá? Dividir comparativamente agora. A divisão comparativa está relacionada à comparação de dois termos entre os quais existe uma relação de quantas vezes um tem menos que o outro, certo? E aí nós vamos comparar. Vivi tem 20 reais. Sabendo que Beta tem a mesma quantidade de Vivi, quer dizer, a metade da quantidade, certo? Beta tem a metade da quantidade de Vivi. Gente, lembrando que para calcular a metade, nós vamos dividir essa quantidade por 2. Ó, metade, certo? Por 2. Quantos reais Beta tem? Vamos lá. Qual é a operação que devemos fazer para resolver o problema? Temos aí, comparar a quantidade de Vivi dividindo em duas partes, sendo uma delas a quantidade que Beta possui, certo? Qual é a operação que representa essa ação? É a divisão. Qual é o sinal que representa essa operação? 2 pontos. E qual é a operação para resolver esse problema? 20 dividido por 2, que é igual a 10. Ou seja, Beta tem 10 reais, que é a metade de 20, certo? Vamos lá para o próximo. Medir, gente, medir. Há também situações, que se encaixam nisso aí, nas quais tomamos um valor como unidade de medida para encontrar a quantidade de grupos que podem ser formados ou a quantidade de vezes que essa unidade de medida cabe
em um montante, em um todo, certo? Vamos lá observar. No shopping, Pepeu gastou R$ 21 na compra de barras de chocolate que custaram R$ 3 cada uma. Quantas barras de chocolate será que ele comprou? Aí nós devemos medir quantas vezes 3 cabe em 21, identificando a quantidade de cada parte, certo, gente? Vamos lá. Para casa, eu quero que vocês respondam a página 166 e 167, certo? Olha, tá muito facinho, muito fácil de verdade. Vocês não vão ter dificuldade em responder essa atividade, certo? Responda aí bonitinho. Qualquer dúvida, deixe uma mensagem aqui embaixo nos comentários. Ou então entre em contato com a Pro, que a Pro ajuda vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!